Olá, hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro. Começa por aqui mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com os seguintes destaques. Diárias de vereadores da capital do vinho têm reajuste de 4,26%. Em um ano bem complicado de contenções de gastos, né? A galera dos aumentos está bem assanhadinha. Donald Trump faz grupo do MST refletir sobre invadir terras alheias. A adutora de água da Corsan rompe no centro da cidade. O DMT adverte que os motoristas tomem rotas alternativas para desviar desses trabalhos da Corsan. Incêndio de grandes proporções destrói residência no bairro Santa Marta. As imagens são impressionantes. E uma reviravolta que esse caso tem aí. Nós vamos apresentar todas elas. E os destaques da dupla Grenal que não poderíamos deixar de fora. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. Aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, com Ednei Paini. Hoje o bloco Entendendo a Política vai estar bem apimentado como sempre. Vou começar com uma frase emblemática que fará você refletir profundamente. Pois o presidente Donald Trump está fazendo uma ação inédita que rebateu diretamente ao movimento dos sem terras aqui no Brasil. E que poucos brasileiros se deram conta. Abro aspas na minha frase. Graças ao presidente Donald Trump, agora o MST acha errado invadir e tomar à força o que é dos outros, fecho aspas. O MST desaprova então que Trump invada com armas, tome posse de terras alheias. Olha o que eu estou dizendo. Um grupo que é chamado MST, que invade, toma terras à força, quebra, bota para fora os proprietários de terras produtivas, ameaça com morte, sem ter uma justificativa coerente, só achando que tem direito àquela terra, por fazer parte de um movimento que é acobertado pelo governo. Aliás, que deveria ser investigado, pois eu acho muito estranho, desde quando que começou esse movimento, que tantas terras foram entregues e até agora eles não se aquietaram. O grupo, em vez de diminuir cada vez que consegue terras, sempre aumenta. E você percebe que tem caminhonetes que nem eu tenho. E nem vou conseguir na minha vida trabalhando. Caminhonetes caríssimas. Eles mostram armas nas redes sociais, situação que eu não consigo entender. Pois se fosse um movimento coerente, o que aconteceria? Eles invadiriam terra? Será que alguém pode me informar algum assentamento de sem terras que eles estão trabalhando, produzindo, gerando riquezas ao Brasil? Ou será que eles ganham a terra e vão invadir outras? E mais outras? Para manter o movimento em pé? Perguntas bem eloquentes, né? Difícil de explicar. Ninguém quer me explicar por quê. Como essa situação aí do Banco Master, né? Situações que ninguém quer explicar. Pois eu gostaria de saber um apoiador do ministro Alexandre de Moraes, que me explique por que ele falou em sigilo com o presidente do Banco Central.
Por que o escritório de advocacia da sua família ganhava uma verdadeira fortuna para cuidar de um caso que não foi explicado? Ou porque ainda o ministro Dias Toffoli do Supremo, coleguinha do Alexandre de Moraes, botou em sigilo esse caso? Ou porque esse mesmo ministro do Supremo elevou a um tribunal, que era um tribunal simples, para uma rede suprema da corte? O caso é complicado. Tão complicado que está no editorial do Estadão. Nem sou eu que estou falando. O Estadão é um dos maiores jornais do país. Vou abrir aspas no editorial desse grande jornal. O Supremo não é foro do caso Master, fecho aspas. Quer que eu leia de novo? Não, né? Esse é o título do editorial do Estadão. E quando está em jogo o interesse de pessoas muito poderosas, aí tudo pode, né? Mas que estes adoradores de ministros tenham uma resposta decente para me dar? Acho que não, né? Acho que não. Voltando a falar do MST, se você me disser que existem estudos sobre as terras improdutivas antes deles invadirem, eu gostaria de ver. Pelo menos provas parciais, pois muitas vezes que eu acompanho, eles já invadiram muitas terras produtivas de empresas de celulose. Ou você se esqueceu? Então estou aqui para te lembrar. Então eu tenho que te dizer que ainda estamos em uma ditadura, que antes era feita por militares e agora é feita por políticos e juízes. Eu até não gostava muito das atitudes do presidente norte-americano, mas estou começando a entender as suas premissas, em arrumar o mundo, em fazer a sua parte para melhorar o planeta. Uma vez eu ouvi uma frase assim, abro aspas, se você pode fazer o bem ao seu semelhante, por qualquer razão que seja, o faça. Pois se você não fizer o bem, você está sendo tão perverso quanto aquele que faz o mal. Fecho aspas. Um dizer muito interessante, né? Se você tem na mão o poder de fazer o bem, faça-o. Eu sempre falo, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Diante de um povo que quer democracia, diante do pessoal que defende o Irã, aqui no Brasil tem um pessoal que defende o Irã, como tem um pessoal que defende a Venezuela. Bom, para esse pessoal que defende o Irã, hoje o país islâmico vai enforcar o primeiro prisioneiro político. Pelo menos até agora é o que estamos vendo, né? Escrevendo em pauta que vai morrer a primeira pessoa enforcada que falou mal do governo. Um governo corrupto, sem condições de governar, que mata pela religião. Que Deus é esse que manda uns irmãos matarem os outros? Nesta mesma pegada, hoje de manhã, alguns falaram em 2.000. A Jovem Pan falou em 3.000 mortos por esses regimes do Ayatollah. De Ayatollah, né? De Ayatollahs. De acordo com a rede Jovem Pan, já foram 3.000 mortos. Voltamos a frisar que diante de um povo que quer democracia, um juizado de opositores políticos prendem um líder que cativou milhares pela sua simplicidade e não roubou. Ele quis enfrentar um sistema onde o peso do fardo foi maior do que ele poderia carregar. Um opositor que foi condenado por não se expor à corrupção,
por se expor a um sistema podre e, pasmem, foi preso por tentativa de golpe armado, sem que nenhum juiz, sem que Alexandre de Moraes sequer tenha visto uma arma. Todas aquelas acusações sem fundamentos que fez um juiz da Suprema Corte se retirar do caso diante de tanta injustiça. Teve um dos 5 juízes que disse: bah, cara, ô Alexandre, vamos rever as nossas premissas, porque a coisa tá pesada. E para fechar o bloco, vou novamente frisar, abro aspas, diante de um povo que quer apenas a democracia, a premissa é acatar a ordem do juiz, que não é nada imparcial. Fecho aspas. Esse foi o bloco político de hoje, aqui no Jornal Últimas Notícias. Tá gostando? Às vezes a gente pega um pouquinho pesado, mas a gente precisa entender que a política faz a nossa vida girar. Vamos falar agora de esportes, porque hoje é noite do Grêmio. Pessoal, hoje às 21h30 tem jogo do Grêmio na Arena. Sim, sem público por algumas infrações cometidas no Campeonato Gaúcho do ano passado. Olha o karma do Grêmio, né? Aprontou ano passado, tem que pagar. E vai enfrentar aí o São José, o Zequinha. Castro também botará em campo outros jogadores que usou da estreia. E as baixas confirmadas para essa partida são Pavon. Pavon teve uma lesão ligamentar que o tirará do campo por umas 3 ou 4 semanas. Arthur e Balbuena também não foram relacionados, né? Vão ser poupados para a entrada de outras figuras, para que o Castro dê uma olhadinha e diga: opa, esse aqui nós vamos poder ocupar. A dúvida também será no gol, né? Grando ou Volpe, mas só até a chegada de Everton. O Everton já tem acerto com o Grêmio por 3 anos de contrato. O Everton tem mais um jogo pelo Palmeiras, se eu não me engano, né? Depois ele vai se libertar da equipe paulista. O atleta virá a Porto Alegre e assinar com o Tricolor. Enamorado e TT também não foram inscritos no boletim da FIFA, da CBF, e ficarão aí de fora da partida. Provavelmente eles estrearão no final de semana. E da parte colorada, amanhã o Internacional entra em campo no Paço da Areia. Contra o Monson. Paço da Areia é grama sintética, né? Muito interessante. Ainda sem usar os titulares, deverão entrar em campo somente na 4ª rodada, os titulares, lá no dia 21 de janeiro, contra o Inter de Santa Maria. E hoje, pela manhã, o treino foi com Paulo Pesolano e Pablo Fernandes, que também esteve presente aí na atividade. E na base do time, sim, ela será muito parecida com a da estreia do Campeonato Gaúcho. Fora de campo, Inter e Bahia confirmaram que o atleta Ramon, o Internacional comprou esse atleta, né? Jogou algumas partidas, não vingou e no meio do ano emprestou, alugou, sei lá, o Bahia e foi titular, né? Ramon foi titular dos jogos do Bahia, que também no final aí brigou para não cair junto com o Inter. Bom, Ramon continuará no time baiano. E ao final desse ano, vamos ver o que vai acontecer, né? Empréstimo e a treta com Félix Torres. Teve treta. Um zagueiro, Félix Torres, continua, né? Continua pertencendo ao Corinthians. Mas espera aí, o clube paulista também tem uma dívida com ele de $500 mil. O atleta
O atleta é do Corinthians. Aí veio o Corinthians e fez uma proposta para Torres. Em várias vezes pagar esse montante, né? E nesse embrolho todo, o Félix não fará mais questão de atuar no Corinthians. E provavelmente vai vir jogar em terras gaúchas. E em recíproca, né? O Inter não tem muito dinheiro, mas precisa de um zagueiro bom. E tá aí então na mão Torres. Depois da saída de Vitão, né? Precisa de um zagueiro bom. Bom, falando em bom, amanhã nós voltaremos com mais um bloco Entendendo de Futebol. Bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem tem dado aquele apoio ao nosso bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Tá aí, deixa eu falar para vocês aqui uma notícia que está mexendo aqui com o Bento Gonçalves. Um incidente bem misterioso aconteceu aqui, na capital do vinho. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência no bairro Santa Marta. O sinistro ocorreu no final da tarde de ontem por volta das 18h15. Deixa eu botar aqui as imagens do incêndio, dá uma olhada, é de grandes proporções, como eu falei para você. Esse foi o vídeo que foi colhido nas redes sociais. O incidente atingiu e destruiu uma residência no bairro Santa Marta, na rua Domingos de Gasperi. E de acordo com as informações, as chamas consumiram a casa mista, que foi parte construída com madeira e parte com uma estrutura de material. Os bombeiros atuaram em diversas frentes de combate a essas chamas. Você viu que elas estavam bem altas. E apesar da gravidade do incêndio, não há registro de pessoas feridas no local. Mas espera aí, em compensação, outra frente a respeito desse mesmo episódio foi aberta, pois 1 hora antes do início desse fogo, uma pessoa procurou o atendimento médico dizendo que havia sido agredida por um homem de 60 anos que morava nesse local do incêndio. Opa, começou a mudar coisa, né? Então, por essa premissa, a polícia investiga a possibilidade do incêndio ter iniciado intencionalmente. Este mesmo indivíduo de 60 anos, na hora do ocorrido, foi insistente na realidade em acessar uma das peças da residência enquanto ela pegava fogo. E a corporação dos bombeiros, disse não, impediu o cara. Como é que tu vai entrar na casa pegando fogo, meu? Pois a ação iria pôr em risco a sua vida. Então, o desfecho da situação. Depois do fogo apagado, foi entrado nessa peça que esse homem queria acessar e lá foram encontrados, deixa eu mostrar aqui para vocês o que foi encontrado lá, ó. Olha ali, 2 espingardas, uma calibre 22. Então, diante dos fatos, o indivíduo foi preso por posse ilegal de arma de fogo e também violência doméstica. E as causas do incêndio ainda serão investigadas, Deverão ser esclarecidas após a conclusão dos levantamentos. Que coisa, né? Nesse mato tem cachorro. Bom, passamos para outra vibe aqui, informação de utilidade pública. Para o trânsito e o abastecimento da água na capital do vinho. Tá calor? Muito calor, né? Um informativo do Departamento Municipal de Trânsito sobre o bloqueio
ao acesso ao centro da cidade. Quem vem em direção do cemitério municipal, do bairro Licor Sul, hoje pela manhã teve que ir por outro lado, né? Quando acessava aí a rua Assis Brasil, foi rompido uma grande adutora aí na Assis Brasil, tá? Deixa eu botar as imagens aí pra você ver aqui, ó. Como corria a água, dá uma olhada aí. Olha como descia a água na Assis Brasil, ó. Dá uma olhadinha aí. Veja essas imagens que foram colhidas próximo à Unimed. O trânsito estava sendo bloqueado e redirecionado para que os trabalhos pudessem ser feitos. Os veículos estavam sendo direcionados para Carlos Dreyer Filho, que também tem um trecho bloqueado pela Júlio de Castilhos, sentido Assis Brasil. Então, se você necessitar acessar o centro da cidade vindo do bairro Licor Sul, da Coab ou do cemitério, use rotas alternativas. Também depende do horário que você está vendo esse noticiário, né? Talvez já esteja pronto, né? Essa adutora. E ela abastece aí muitos bairros. E terão bairros que terão abastecimento comprometido. Tipo Humaitá, Conceição, Juventude e Maria Gorete. Esses bairros, esses locais, terão muita instabilidade no retorno do abastecimento. E ele ocorrerá de forma graduativa a partir da recuperação do sistema. Então, tem previsão de ficar pronto aí hoje à tarde. Para informações aí dos canais de relacionamento que estão disponíveis, tem o 0800 646-6444. E o WhatsApp, né? Que é o código de área 51, não é 54, pessoal. O WhatsApp da Corsan é 51 99704 6644. Vamos aí a um bloco comercial, ao comercial da Harmony. E daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando apoio ao jornal Últimas Notícias. Vamos falar dos vereadores aqui de Bento Gonçalves? Pois a diária dos vereadores aumentou. Hoje, ela é de R$ 561. E foram alteradas através da URM. Desde o ano passado, né? Simples diárias dos parlamentares tiveram um reajuste de 4,26%. A Câmara de Vereadores terá esse ano um novo reajuste no valor das diárias, então. Pagas pelos parlamentares durante as viagens oficiais. A correção será de 4,26%, um percentual aplicativo a partir da atualização da URM. Não falei antes, né? A URM é a Unidade de Referência Municipal. Ela passará, então, com esse aumento de 4,26% a R$ 187,03. A política de reajustes automáticos ocorre desde que o presidente do Legislativo, Anderson Zanella, decidiu alterar as diárias à URM, mecanismo que garante a atualização anual conforme o índice utilizado pelo município. A diária estadual, então, fica em R$ 561, calculada em 3 URMs. Na prática, o aumento aí representou pouca coisa, mas já foi um aumento. O formato de cálculo, porém, com o valor corrigido para o próximo ano, vai aumentar, tá? Porém, as viagens nacionais, essa é para as viagens estaduais, aqui dentro do Rio Grande do Sul. Para as viagens fora do Rio Grande do Sul, exceto Brasília, o parlamentar ganha R$ 1.122, tá?
E para Brasília, 1.346,61. A capital federal segue com maior valor diferenciado porque é o principal destino das instituições aí dos vereadores, dos locais que os vereadores mais vão, né? Em agendas com audiências em ministérios. Eles pegam os partidos e vão para lá, para Brasília, e lá eles conversam com senadores, com deputados, para ver se eles trazem algum dinheirinho aqui para Bento Gonçalves. Bom, gabinetes parlamentares e órgãos federais têm uma grana a mais que ganha, né? Os valores não incluem as passagens aéreas, que prestem bem atenção, né? Esses valores aí, se você for para Brasília, 1.346, é apenas para a diária. Ressalta aí que os valores estabelecidos para as diárias não incluem nada da passagem aérea. Bom, eles são destinados à hospedagem, alimentação, custos básicos de permanências em viagens. Ou seja, os gastos com transportes, quando necessário, são tratados separadamente conforme regras administrativas do Legislativo. O reajuste automático gera debate, né, sobre o controle de gastos. Será? A vinculação das diárias da URM tem sido definidas internamente como forma de manter uma padronização e previsibilidade dos custos, evitando que reajustes se desprendam aí da votação especificada do ano. No entanto, o modelo também costuma gerar debate público, né? Especialmente em momentos de maior cobrança por contenção de despesas e maior transparência sobre o uso desses recursos, o que seria muito bom, né, para Bento Gonçalves, né? Como reajuste aí oficializado para 2026, os valores entram em vigor imediatamente, mantendo a regra adotada pela Câmara desde a implementação do sistema de atualização anual. Essa foi a reportagem incidental que nós tiramos aí parcialmente do NB Notícias. O NB Notícias, nosso parceiro de reportagem, que fez essa reportagem, a gente retirou as melhores partes, porque eu acho que é importante, você, morador de Bento Gonçalves, deve saber o quanto gasta o seu vereador. Você sabe aquele vereador que você votou, quantas vezes ele foi a Brasília? Quanto ele gastou em cada viagem? Você não sabe disso? Quanto ele gastou na passagem aérea e quantas pessoas foram com ele? Você não sabe? Você tem o dever de saber. Você tem que ligar para ele e dizer: ô meu amigo, eu votei em ti. Quanto tu gastou esse ano aí em passagens viajando ao Brasil, né? Porque eles não vão só a Brasília, vão a outros locais também. Eles têm custo de gasolina, tem bastante. Mas você deve saber quanto o vereador que você ajudou a eleger gastou. Bem interessante. Para que ele gastou? Para que ele foi até Brasília? Será que ele foi pedir uma grana para ajudar no SUS aqui de Bento? Para fazer o Hospital do Trabalhador, que fica atrás do SUS? Para dar para a UTI, né, o Natal, do Hospital Taquini? Você deveria saber isso tudo, tá? Bom, deixa eu tirar a minha imagem da frente, porque hoje vamos em frente, que atrás vem gente. A imagem de fundo, você já deve estar sabendo, né? É a Aurora ali atrás, né? A imagem de fundo se refere à Operação Safra da Uva. Todo ano a gente fala. Ela sofrerá alterações no trânsito aqui da capital do vinho, pois o município, nessa época, tem imersão de vários caminhões transladando a matéria-prima para a composição do vinho. Das parreiras até as cantinas.
A Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana de Bento Gonçalves começou a instalar placas de sinalização, como essa que você está vendo aí, orientando motoristas sobre as rotas específicas que o tráfego pesado fará durante o período da entrega da uva. A ação deve ficar em vigor até março. A Operação Safra este ano vai contar com reforços pontuais de sinalização, ajustes de trânsito para orientação dos motoristas sobre as rotas específicas do tráfego pesado durante o período da colheita. A ação tem apoio do Departamento Municipal de Trânsito e da Cooperativa Vinícola Aurora, que você vê aí ao fundo. Uma das principais alterações ocorre, como todo ano, na rua Dom José Baré. A interdição será parcial, dessa rua aí que você está vendo os veículos, ela terá uma interdição parcial e acontecerá nos horários de maior movimentação, juntamente aí para facilitar o deslocamento dos caminhões e não atrapalhar muito o trânsito, mas tem que dar uma parada aí na passagem da galera na Dom José Baré. Pessoal, esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Grande abraço a vocês e nós voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias.